Todo mundo vivo depois do carnaval. Eu aproveitei muito. E vocês aproveitaram, descansaram? O que vocês fizeram? Assistiram o Oscar, né? Acho que quase todo mundo assistiu, mesmo quem não é muito ligado em cinema, quem não estava acompanhando. Esse ano, acho que o Oscar reuniu os brasileiros em torno da premiação, porque tínhamos lá um representante concorrendo em 3 categorias. E vencemos, que legal, que bacana. Eu achei que ia estar vindo aqui para falar sobre esse grande feito, né, do nosso cinema. Mas eu acho que tem uma outra coisa que a gente precisa falar. Eu sempre digo que eu não me surpreendo muito quando eu vejo agressividade nas redes sociais. Mas olha, gente, eu não me acostumo. Principalmente quando isso ultrapassa as nossas fronteiras. Aí eu acho que eu fico mais chocada, porque dá um pouquinho de vergonha. O que aconteceu, não só depois da premiação, já vinha acontecendo em outras situações, mas o que aconteceu depois da premiação desse Oscar, principalmente na categoria de melhor atriz, é vergonhoso. Eu fico com vergonha porque o que a gente viu de comportamento de muitos brasileiros é muitos mesmo, tá? São milhares, centenas de milhares. As pessoas vieram, enfim, como um enxame de gafanhotos. Não sei se é enxame, gafanhoto, enxame, vou até procurar. Mas, enfim, veio como uma horda, uma invasão de gafanhotos. Você sabe o que gafanhoto faz, né? Destrói tudo. Foi isso que eu vi de comportamento das pessoas nas redes sociais, atacando, sendo inconveniente, uma grosseria. Não é mais do que grosseria. É violência. Eu vi violência, eu vi ódio nos comentários das pessoas, nas páginas da Mike Madison, que ganhou a categoria de melhor atriz. Também na página da academia do Oscar, onde eles vão lá postando os vencedores e tal, e as pessoas completamente descontroladas. Eu não consigo entender, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que aos poucos o que acontece é que a gente vai destruindo, a gente como povo vai destruindo a imagem que o mundo tem do mundo brasileiro ser tão acolhedor, tão simpático, tão gente boa. A gente acredita muito, né, nessa imagem que a gente tem. Só que pelo convívio que as redes sociais proporcionam, isso a gente pode, enfim, falar com gente do mundo todo, aos poucos acho que a gente vai acabando com isso. A gente vai deixando um rastro de destruição, de antipatia, de discurso de ódio, que não é nada legal. E foi isso que eu vi agora durante o Oscar. Eu vou falar pra vocês, acho que nem no futebol, durante a Copa do Mundo, eu tinha visto tanta agressividade, tanto ódio, quanto eu vi agora nos últimos dias. Vamos falar sobre isso? Olha, eu tô boa de palpite. Se você viu o meu vídeo da semana passada, eu falei que quem ia ganhar era a Nora, também ia ganhar o diretor de A Nora. Falei que o Culkin ia ganhar como ator coadjuvante, o Adrien Brody ia ganhar como melhor ator, a Zoe Saldanha. Eu acertei quase tudo, mas errei na atriz principal. Eu queria muito, mas eu acho que daí é isso, né? Eu tava realmente na torcida pela Fernanda Torres, mas eu falei que eu ficaria feliz se a Demi Moore ganhasse. Nenhuma delas levou. Quem ganhou foi a Mike Madison por A Nora. Eu particularmente não gostei do filme, mas eu não vim aqui para falar do filme. Fiquei decepcionada, claro, eu acho, até porque eu não gostei do filme. Eu acho que ela não tinha outras atrizes que tinham se saído melhor do que ela. Mas, gente, gosto é gosto. Os eleitores da academia, os membros da academia escolheram isso
E vida que segue. Vida que segue? Não. O que aconteceu foi que a gente viu uma avalanche de comentários agressivos, sarcásticos, às vezes até de algumas ameaças meio bobas, de brasileiros que invadiram, foi isso, acho que a palavra é essa, os brasileiros invadiram a página da academia, a página da Mike Madison, que deve ter ficado inclusive muito assustada, porque não é natural e não é legal, né? Imagina, você ganha um prêmio que é tão bacana e de repente assim vem um bando de gente numa língua que nem é a sua, te botando para baixo, dizendo que o prêmio foi roubado, que foi marmelada, que foi isso e aquilo. É muito desagradável. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu fiquei com vergonha. Mas, infelizmente, esse tipo de comportamento não foi uma exceção. O brasileiro, ele é um apaixonado por redes sociais. A gente somos alguns dos maiores usuários de muitas das redes. A gente lá atrás, lembra na época do... Como é que chamava aquela rede social? Gente, esqueci porque eu não usava muito. Como chamava aquela rede social lá? Ó, a pessoa, tipo, o John Travolta aqui. Qual era aquela rede social mesmo? Vou ter que dar um Google aqui. Orkut, gente, Orkut. Nós, brasileiros, adoramos as redes sociais, a gente gosta disso. Somos um povo sociável, né? A gente gosta de gente, de se reunir, de falar, de trocar experiências. A gente é assim, né? Tá o carnaval aí que foi esse sucesso maravilhoso, milhares de pessoas nas ruas, somos os maiores usuários no mundo do WhatsApp, por exemplo. Éramos 80% dos usuários do Orkut, consegui me lembrar dessa rede. Então, assim, a gente tá lá, a gente consome muito, a gente, né, tá conectado. Então, é natural que a gente tenha uma presença maior do que outras pessoas. Talvez não seja muito saudável, porque a gente é muito grudado, né? Instagram, a gente tá sempre no Instagram, as pessoas compartilhando, enfim, tudo ali das suas vidas. Mas assim, o que não é natural é essa agressividade. Quando eu vejo pessoas até que eu acompanho e que às vezes mudam de comportamento, eu me lembro daquele desenho animado do Pateta. Lembra do Pateta na direção? O Pateta, aquele personagem tão meio bobão até, mas legal, fofinho, que na hora que pega numa direção, vira um alucinado, um monstro. E muitas vezes é exatamente isso que eu vejo nas redes sociais. As pessoas que são bacanas, cordiais, simpáticas, de repente você vê elas tendo comportamento bem estranho nas redes sociais. Eu, por exemplo, eu acho que eu sou uma pessoa legal, mas eu saí do Twitter, né, do falecido Twitter que virou X, final de 2022, muito antes das pessoas começarem a sair, sou bem trendsetter nisso. Eu saí no final de 2022 porque eu percebi que eu estava tendo um comportamento bem errado nas redes sociais. É natural dar uma derrapada, perder a paciência, até porque as pessoas são muito agressivas mesmo, e às vezes você dá uma resposta ali, mas eu percebi que eu estava me tornando tudo aquilo que eu abominava. Eu falei, opa, não sou essa pessoa, sou uma pessoa bacana, não trato os outros dessa forma. E eu saí do Twitter por causa disso. Mas eu achei muito assustador o que eu vi nos últimos dias. Isso já, nessa temporada do Oscar, isso já tinha acontecido lá atrás, quando a Carla Sofia Gascon fez um comentário muito errado, dizendo que a equipe da Fernanda Torres estava postando coisas contra ela e alimentando essa torcida brasileira para que as pessoas fossem contra ela. E isso foi, obviamente, repudiado. Mas mais do que repudiar e mais do que... As pessoas acabam, na verdade, tendo uma atitude muito pior do que aquela atitude que elas querem repudiar. A Fernanda Torres, inclusive, veio a público para pedir para as pessoas deixarem a Carla Sofia em paz.
E ela teve que fazer isso de novo agora, depois que a Mike Madison ganhou o Oscar. Ela mesma aparece, inclusive, numa foto que circulou bastante, a própria academia postou essa foto dela conversando com a Mike Madison, parabenizando a Mike Madison, numa atitude super coerente, bacana, de uma pessoa civilizada, de uma pessoa que sabe que aquela noite é uma noite de celebração e que, assim, de 5 mulheres indicadas, uma vai sair vencedora. É justo? A gente pode achar que não. Eu achei que não foi justo. Mas daí, você achar uma coisa injusta e ficar infernizando a pessoa, mesmo nessa foto que estão as duas atrizes juntas ali, confraternizando, e dá pra ver que a Fernanda tava assim, parabenizando, sendo muito gentil, educada, carinhosa com a Mike Madison. Você vai ler os comentários. São horríveis. São tristes, são, sabe, dá vergonha de ser brasileiro quando você vê esse tipo de atitude. Então, assim, isso continuou acontecendo durante a semana, talvez ainda leve alguns dias aí nessa ressaca que a gente está vivendo dessa derrota, porque a gente tinha que estar comemorando a outra, né? Focar no que é legal, focar que o Brasil ganhou esse prêmio tão especial, de um filme que é especial, de um filme que tem muita representatividade. Olha, essa questão da agressividade não é exclusividade brasileira. Nas redes sociais, ela acontece no mundo todo, mas eu acho que tem uns detalhes que podem fazer parecer que os brasileiros são mais intensos nisso. Primeiro, tem a coisa da paixão brasileira, né? A gente leva tudo muito com o coração, seja futebol, música, política. Quando mistura isso com a liberdade que as redes dão, da gente poder falar o que pensa sem estar cara a cara com alguém, às vezes a discussão esquenta mesmo. Às vezes não, quase sempre. Falando em política, o Brasil está numa vibe super polarizada já tem alguns anos. Quando as opiniões são tão divididas, as pessoas se sentem no dever de defender o que acreditam e acabam partindo para o ataque contra quem discorda. E as redes sociais são um palco gigante para essas brigas, porque todo mundo vê, todo mundo pode entrar nessa discussão. Além disso, tem o jeito que as redes sociais funcionam, né? A gente já tá careca de saber. Elas mostram mais os posts que causam essa reação nas pessoas, tipo coisas polêmicas ou que geram debate. Como a galera aqui no Brasil usa muitas redes sociais, né? Falei isso lá no começo, acaba vendo mais desse tipo de conteúdo que pode fazer as coisas parecerem mais agressivas. Agora, isso que a gente viu foi gente entrando na página, ou seja, gente procurando treta, gente indo lá atacar a Mike Madison, gente indo lá na página do Oscar dizer que fomos roubados. Aquilo tudo que vocês talvez tenham presenciado. Agora, eu não vou ignorar, quer dizer, eu acho que a gente não pode ignorar as questões do dia a dia. O Brasil tem muitos problemas como desigualdade, desemprego, violência. Isso tudo cria, eu sei, um monte de frustração nas pessoas. Aí as redes sociais viram um lugar onde as pessoas desabafam, soltam essa raiva, às vezes, não, muitas vezes de um jeito bem agressivo. É como se as redes fossem um espelho ampliado de tudo que a gente vive no nosso dia a dia. Agora, dá para ser assim o tempo todo? Vale a pena ser desse jeito? Vale a pena a gente queimar o nosso filme como povo, como nação, né? Essa imagem sempre tão positiva que as pessoas têm dos brasileiros? Acho bom pensar. Eu, às vezes, não tenho esperança. Acho que as coisas só vão piorar. A gente vai ter eleição no ano que vem, a polarização vai continuar. Não tem sinal de que as coisas vão dar uma abrandada, pelo contrário. Agora, o que eu achei engraçado foi a reação das pessoas a um post da Madonna. Sim, nossa diva maior Madonna, pelo menos minha e das pessoas que foram lá. Ela postou algumas fotos que ela deu pós-Oscar e ela ali dizendo que estava muito feliz de estar junto com o diretor de Emília Pérez. E ela disse que é o filme que ela mais gostou nessa temporada. Aí você vai ver os comentários. As pessoas
super decepcionadas, assim, nossa, como você pode fazer isso? Mas tinha um tom muito mais brando, tinha um tom mais de decepção, assim, né? Nossa, Madonna, veja, você não pensa bem. Alguns um pouquinho menos gentis, mas menos agressivo. Tinha gente menos, enfim, com menos carga ali nos comentários contra ela. E eu fiquei pensando assim, cara, que triste esse mundo onde as pessoas não podem discordar. Que triste esse mundo onde, principalmente em questão da arte, a gente já falou isso aqui algumas vezes, a arte toca as pessoas de forma diferente. Não adianta. As pessoas muito decepcionadas porque, como você pode gostar de um filme que desagradou todo um povo, o povo mexicano? Como você pode gostar de um filme que desagradou as pessoas trans? O que é uma loucura, porque não é porque a gente viu muitas manifestações de pessoas nas redes sociais dizendo que não tinham gostado do filme, porque o filme não retrata de uma forma bacana, de uma forma coerente, nem os mexicanos, nem o México, nem a realidade das pessoas trans. Não é porque a gente viu muitas manifestações que isso representa que todo mundo no México, todos os mexicanos ou todas as pessoas trans não gostaram do filme. As pessoas se deixam muito influenciar por aquilo que elas leem. Lembrando que o algoritmo também funciona no sentido de mostrar para você as opiniões sempre muito parecidas. E aí você passa a ver aquelas opiniões como se elas fossem uma opinião de todo mundo, o que nem sempre é verdade. Mas eu gostei de ver que as pessoas deram um passo atrás e, na hora que viram que era a opinião da Madonna, foram menos agressivas nos seus comentários. E talvez até tenham parado para pensar, poxa, é a opinião dela, é o que ela pensa, é a experiência dela com o cinema, com o filme, e tá tudo bem. Eu acho que as pessoas vão continuar sendo agressivas, mas eu espero que, se você que tá aí vendo esse vídeo e tem muitas vezes um comportamento desse jeito, que você repense, né? Eu leio muitas coisas desagradáveis aqui. Eu já criei uma capa, um escudo protetor para não deixar que as coisas que eu leio sobre mim, ou enfim, essa raiva toda que chega até aqui, ela eu não deixe que essa raiva me consuma, que essa agressividade me consuma. Mas é muito triste perceber como as pessoas não param para pensar que do outro lado ali do vídeo, né, do outro lado ali da câmera, tem uma pessoa que você pode não concordar com ela, mas não necessariamente você precisa ser agressivo. E é isso. Mas olha, eu fiquei com um pouquinho de vergonha de ser brasileiro quando eu vi esse comportamento das pessoas. A gente é melhor do que isso. A gente é mais. A gente é mais. Vamos ser mais, vamos mostrar o que a gente tem de melhor. Até semana que vem. Democracia é um regime intrinsecamente frágil. É um regime intrinsecamente aberto aos seus inimigos. Ela é o único regime político que admite conflitos, inclusive em relação a ela própria. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. Ela é um regime inconcluso, porque sempre a gente poderá estar em luta por direitos. A democracia sempre encontra uma desigualdade para a qual atacar. E ela sempre encontra também quem queira resistir a esse processo. Acho que o antagonismo político ele é crescente, ele é crescentemente intolerante e ele é crescentemente violento. A guerra de todos contra todos, né, o fim da tolerância,
Brasil nunca tinha tido aquele tipo de situação ainda recentemente, né? Aqueles muros nunca mais foram retirados da visão política brasileira. Como é que, em apenas 3 décadas, parte da sociedade brasileira se desencantou tanto com a democracia? Onde foi que a gente errou?